Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou o Wagner do Oferta Terreno. Nós vamos falar um pouquinho hoje de crédito associativo. Você tem clareza do que é o crédito associativo? Você sabe como é que ele funciona? Se você tiver todas as regras aí em mente aí, você pode pular um pedaço desse vídeo. Você joga ele mais pra frente, que eu vou mostrar a matemática dentro do Oferta Terreno. Nesse primeiro momento, vou explicar rapidamente como é que é o conceito do crédito associativo, tá? Crédito associativo, depois se você quiser buscar na internet também, tem bastante conteúdo sobre isso, mas eu vou falar bem resumidamente do ponto de vista do empreendedor e não do mutuário ou da família que futuramente vai morar naquele imóvel, tá? Então, por que existe o nome de crédito associativo? Nada mais é do que uma associação de possíveis e prováveis interessados em ter o seu imóvel residencial naquele mesmo endereço. Então, basicamente é isso. Então, ou seja, são famílias que precisam de uma moradia e se associam para que aquele empreendimento aconteça, tá? E quem garante essa operação entre o empreendedor e o mutuário é um banco que tem função social, que se chama, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil quem garante essa operação é um banco que tem função social, que se chama Caixa Econômica Federal. Não existe nenhuma outra modalidade mais viável para quem quer comprar sua primeira residência, né? E tenha também, e atenda os requisitos da Caixa Econômica, não existe nada mais financiamento nenhum mais barato do que isso. Ele tem função social, tá? Na prática, como é que funciona? É um pouquinho diferente do que eu expliquei no início. Na prática, o que acontece? O incorporador, ele tem uma área, tá? Uma área, entenda-se, um terreno, tá? E antes dele ter esse terreno, ele já foi... Existe uma análise de risco feita pela Caixa Econômica Federal, que ela chama de GERIC, que é Gestão de Risco da Empresa, tá? Da empresa que está sendo avaliada. Entenda o empreendedor como uma empresa que está sendo avaliada. A Caixa vai solicitar alguns documentos para este empreendedor, para essa empresa, e vai falar assim, ó, seu GERIC está garantido e tem uma nota lá dentro da Caixa. Quando ele é novo, a nota dele vai exigir mais dele. Quando ele já criou um relacionamento de vários anos, essa nota vai exigir menos dele, porque ele tem uma boa história com a Caixa Econômica nos seus empreendimentos. Mas basicamente, o que sobra para o empreendedor fazer? Ele tem o seu GERIC, ele quer fazer um empreendimento popular, tá? E aí tem as faixas de valores. E hoje, no máximo do Brasil, que entra no crédito associativo, são imóveis com fim residencial, com valor máximo de R$350 mil. Lembrando que hoje é 3 de janeiro de 2025. Isso pode mudar a qualquer momento. Hoje é assim. Tem faixas menores de valor, mas a máxima essa é 350. Então, o que acontece? O incorporador, ele tem que ter o GERIC, ele tem que ter a área, que é o terreno, e também tem que ter o projeto, e ele entra com essas informações, com esses documentos, né? O terreno já regularizado, o projeto que ele quer fazer, e com estes, e projeto, aprovação e tudo mais, com esses documentos, é uma lista enorme de documentos, aqui a gente vai falar de matemática, eu só estou explicando rapidamente o conceito. Com esta lista de documentos, o incorporador entrega isso para a Caixa fala assim, a Caixa Econômica Federal fala para o incorporador o seguinte, olha, o teu projeto está aprovado, agora você precisa atingir a demanda mínima. O que é a demanda mínima? A demanda mínima é um valor que garante o empreendimento, ou seja, é um valor em real. Vamos imaginar o seguinte, hoje a Caixa, se eu tivesse hoje com o meu GERIC sendo iniciado na Caixa Econômica Federal, ela ia falar o seguinte, vamos imaginar que a gente vai fazer um empreendimento que vale R$100 milhões, tá? Então, nesse empreendimento de 100 milhões, tem lá mais ou menos umas 300 unidades, tá? Que são unidades de 2 dormitórios, até 350 mil e etc, né? E aí, vamos imaginar que a obra vale 50 milhões, tá? Então, se a obra vale 50 milhões, eu, como estou inaugurando o meu primeiro projeto na Caixa Econômica, ela vai falar o seguinte, então, a demanda mínima que você tem que atingir são 50 milhões, que é o valor da obra, tá? Então, como é que se compõe essa demanda mínima? Eu, como empreendedor, eu posso dar o terreno como garantia, ou eu posso dar parte da obra que eu já estou executando, caso eu já tenha iniciado a obra, ou eu posso também, tá? E é desculpa, então, o terreno, parte da obra que eu realizei, a soma dos contratos, que eles chamam de agregação, é a soma dos contratos de venda daquelas pessoas ou famílias que se associaram a este crédito. Então imagina o seguinte, tem lá uma demanda mínima, ou seja, eu tenho que atingir 50 milhões. Se eu somar todos os contratos, lancei empreendimento, comecei a vender, fiz um pedacinho da obra. Se eu somar e eu quiser dar o terreno de garantia, vamos imaginar que o terreno vale 10 milhões. Opa, tenho 10 milhões. E se eu tiver lá mais 35 milhões, que são, por exemplo, 100 contratos de venda de 350 mil reais. Opa, atingi 45 milhões. Tá, então se eu mandar 10% da obra, que a obra é 50 e ela vale 10% é 5 milhões, chegamos no número mágico de demanda mínima. O que a Caixa Econômica faz? Ela vai depositar o valor dessas 100 unidades, né, referente à obra, tá? Então, ou seja, se a obra andou 5%, ela vai pegar 5% da medição de obra dessas 100 unidades que foram vendidas e vai depositar na conta do incorporador, mais a fração de terreno das vendas dessas 100 unidades. A Caixa faz isso. É mais ou menos essa regra que eu estou explicando muito em linhas gerais, mas é isso aqui. No Oferta Terreno, esse cálculo já é feito já, tá? Então, eu quis explicar para vocês o seguinte, ó, o crédito associativo precisa de um negócio que se chama demanda mínima, ou seja, tem que atingir a demanda mínima para fazer a primeira liberação. Depois que é feito isso, se o incorporador quiser, existe um negócio que se chama crédito PJ, ou seja, o incorporador pode antecipar o crédito das unidades não vendidas porque ele atingiu a demanda mínima. E toda essa conta, ela é feita dentro do Oferta Terreno. Então eu fiz essa introdução para explicar como é que é a regra do jogo e agora eu vou mostrar na ferramenta como é que é feito. Então vamos lá? Estamos aqui já, né? Se eu entrar aqui, ó, tô aqui na minha base teste do Oferta Terreno. O que eu vou fazer agora? Vou falar de crédito associativo dentro de uma viabilidade. Então não vou perder tempo. Já vou entrar aqui já numa viabilidade que eu criei.
Vou entrar aqui, ó, você vai ver que ela tem crédito associativo e você já identifica isso aqui, ó, tá vendo? No analítico já vai ficar claro para você, tá? Se você quiser, você pode dar um nome na viabilidade também, tá? Mas a hora que você olha aqui, ele traz, ó, crédito associativo, lembrando que eu já falei um pouco do crédito PJ, né? Então, que é o crédito das unidades, ou seja, atingiu a demanda mínima, tá? E aí o que acontece? Uma vez que a demanda mínima está atingida, o crédito já vai ser liberado, só que você não vendeu todos os apartamentos, ele só vai liberar a medição das unidades vendidas. Então você antecipa a medição daquelas unidades que não foram vendidas ainda. Então a Caixa empresta esse dinheiro para o incorporador e a sua viabilidade você consegue calcular isso aqui, fazendo essa antecipação desse crédito, que ele vai ser amortizado com as vendas que vão ser realizadas nos próximos meses, tá? Então você já viu isso aqui já, né? Eu vou entrar aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei uma velocidade de vendas muito longa para você ver todos os efeitos aqui no crédito associativo, tá? Se eu tiver uma velocidade de vendas muito curta, por exemplo, talvez eu não precise de crédito PJ, tá? E eu atingo a demanda mínima também muito rápido. Então, o cuidado aqui foi fazer um cenário estressado para você olhar e ver todas as possibilidades que o crédito associativo aqui na sua viabilidade pode trazer para você em tela, tá bom? Então, eu tô com a curva aqui também, tá? Coloquei aqui mais ou menos o VGV que eu tava comentando já no vídeo, 100 milhões, e a obra também eu coloquei aqui, ó, de 50 milhões, tá? Então, beleza. Vamos editar isso aqui, ó. Eu venho na aba financeiro, no crédito associativo. Eu vou alterar a minha demanda mínima aqui, ó. Ele sempre traz a demanda no valor da obra. Só que eu fiz edições aqui nessa viabilidade e não trouxe, tá? Então eu tô colocando a demanda mínima conforme a gente combinou lá de 50 milhões, tá? Que é o que eu tava conversando no vídeo anteriormente. Então, ó, trouxe aqui pra gente já o fluxo de investimento e retorno. Se eu for aqui, ó, e visualizar, ele trouxe os indicadores aqui da viabilidade, ó, tá dando aqui 44 de TIR, 16 de resultado, 0,98 de ROI e o payback no mês 37, tá? Estamos fazendo um VGV de 100 milhões e aí vamos lá ver aqui, ó, como é que ele tá fazendo essa conta. Então, vou dar um editar aqui e aí vou acessar aqui, ó, o financeiro, o crédito associativo. Então, a demanda mínima, né? Demanda mínima é de 50 milhões e o valor de avaliação do terreno eu considerei aqui 5 milhões. Eu posso colocar mais aqui, tá? Mas é só para vocês entenderem o efeito. Nessa canetinha aqui, ó, então eu configuro o crédito associativo. Já vou explicar todos os detalhes. Então eu coloquei aqui, ó, demanda mínima, tá? Que é o valor que a Caixa fala para você quando você vai aprovar um projeto. Lembrando que demanda mínima é o seguinte: o cara que é novo de relacionamento com a Caixa vai exigir a demanda mínima no valor muito próximo do total da obra, tá? Se a incorporadora já tem anos de relacionamento com a Caixa ela vai ficando mais branda, ela fica mais tranquila na hora de falar qual é a demanda mínima. É importante saber isso. Ou seja, você vai criando relacionamento com a Caixa já vai falar assim para você, ó, se você vender 20% do negócio, ou 15, 20% do negócio, eu já vou entender que isso é a demanda mínima. Então, só que isso aí são anos de relacionamento. No Brasil, hoje, a maioria das grandes incorporadoras que trabalham com habitação popular já atingiram o rating máximo, aí, ou seja, a nota máxima assim, eles estão tirando 10 direto nas provas, e aí a Caixa Econômica, ela faz uma demanda mínima bem menor do que para quem está começando com a Caixa agora. Então, eu coloquei aqui o valor da obra, 50 milhões, tá? A avaliação do terreno é uma avaliação que a Caixa vai fazer sobre o seu terreno. Obviamente, você está fazendo uma negociação, e se a negociação você está batendo demais no proprietário do terreno, a sua avaliação não vai ficar tão fora do custo do terreno que você está colocando na sua viabilidade, tá? Na minha aqui, ó, eu estou fazendo um exemplo bem basicão, mas eu já tinha colocado aqui que eu estou pagando 5 milhões de terreno, tá? Poderia colocar que eu estou pagando mais, tá? Que eu estou negociando, tá? Mas eu coloquei 5 milhões. Já no crédito associativo, na avaliação do terreno aqui, ó, eu coloquei os mesmos 5 milhões. A Caixa pode avaliar um pouco mais ou um pouco menos, mas assim, se você está sendo bem duro com o proprietário da área, provavelmente o valor de avaliação do terreno, ele vai estar bem encostado, até o da Caixa vai estar um pouquinho maior. Quando a Caixa faz avaliação do terreno, quanto maior for a avaliação do terreno, é melhor. Por quê? Porque esse valor já é antecipado, ou seja, uma vez que você está vendendo unidades, e eu vou demonstrar isso aqui já para você, fica claro o seguinte, que a Caixa ela antecipa a fração do terreno, porque o que a Caixa está financiando, na verdade, é a obra. Então ela vai liberando as medições de obra, e como o mutuário também não tem dinheiro para comprar a fração do terreno, ela já antecipa para o incorporador, já que o incorporador também realizou já a compra do terreno. Isso quando eu deixo aqui não, se eu colocar aqui sim, vai ter outro efeito, já vou mostrar para vocês já, tá? Então vamos lá, ó. O habite aqui, ó, 5%, o que é isso? É comum, é regra dos contratos da Caixa. Você coloca 5%. O que a Caixa faz? Ela trata você, incorporador, como se você fosse um empreiteiro de obra. Então, ela vai liberando. Imagina o seguinte, sua obra andou 10% esse mês. Ela vai liberar uma medição. Se tivesse todas as unidades vendidas, ela não vai liberar 10% para você de medição. Ela libera 9,5%. Por quê? Porque ela tem uma retenção de 5% do valor total das medições que ela liberou, que ela só vai entregar para você depois que você tirar o habite, tá? É como se fosse um prêmio. Tirou o habite, eu pago a última medição, que é o que todas as incorporadoras fazem com empreiteiros. Por isso que eu
eu até usei essa comparação aqui, de tipo que a Caixa te trata como empreiteiro, e é assim mesmo, tá? Por quê? Porque a Caixa ela não pode, ela não tem como errar nisso aqui, ela tem que acertar. Então ela já se preveniu com tudo, né? Aqui, ó, tem a carência de habites. Imagina o seguinte, sua obra você entregou agora, só que aí você tem que averbar a construção, você vai tirar o habites, a CND não saiu e tal. Então tem gente que faz esse exercício deixando 3 meses, mas você poderia deixar zerado aqui, tá? Eu vou colocar 3 meses só para estressar o cenário mesmo. Essa carência de aprovação de 2 aqui, ó, isso aqui são 3 meses, carência de habites, né? E aqui carência de aprovação, 2 meses. O que quer dizer isso? Tá? Quer dizer o seguinte, que eu vou vender as unidades. Imagina que eu sou incorporador, estou vendendo os contratos dos futuros apartamentos. Estou lá cheio de pasta lá no plantão, com os contratos assinados. Só que esse contrato só vai ter força de escritura depois que tiver crédito aprovado. E isso leva tempo às vezes, tá? Então, normalmente, entre o cliente assinar e a pasta ser aprovada, tem um tempo. Aqui eu coloquei 2 meses. Tem incorporador que considera 3, tem incorporador que considera 1. Depende do seu processo aí, né? Mas 2 é um número hoje bastante aceitável, tá? Tem gente que é mais conservadora, como eu disse, que usa 3, né? Utiliza crédito PJ? No meu exemplo aqui eu vou deixar para utilizar, porque eu coloquei uma velocidade de vendas bem longa para você ver o efeito disso aqui nesse exercício que a gente está falando. Então, quando eu coloco utiliza crédito PJ assim, quer dizer o seguinte, ó, cara, eu vendi, ó, eu tenho 300 unidades, eu vendi 100, por exemplo, vendi 100, só que eu tenho 200 ali que eu ainda vou vender, mas a Caixa deixa eu antecipar esse crédito, tá? Então, nesse exemplo que eu estou usando, não necessariamente nessa viabilidade é isso, você vai ver, mas neste exemplo, eu quero só deixar claro o seguinte, quando eu deixo utilizar crédito PJ e aqui 100% do crédito, quer dizer o seguinte, que, olha, eu atingi a demanda mínima e das unidades que não venderam, eu quero antecipar o PJ disso, o crédito disso, tá? Aí eu coloco um juros, então é o seguinte, ó, tinha lá, vamos imaginar que a obra andou 10%. Então eu tenho que fazer medição de 10% da obra. Vamos imaginar que eu tenho 100 contratos vendidos, tá? E os outros 200? Eu também posso antecipar essa medição, mesmo não vendendo, através de crédito PJ, porque a Caixa quer que você termine a obra, tá? É importante deixar isso claro. Então, você faz essa antecipação do PJ. E aqui o 100% quer dizer o seguinte, é 100% das unidades não vendidas. Vai ficar claro aqui para você. A medição é 100% daquelas unidades que você não vendeu. Os juros é os juros que a Caixa determinar para você. Eu estou colocando 12, mas poderia ser mais ou menos. Normalmente esse já é um número bem razoável. Aqui, ó, é o seguinte, vai chegar um momento do fluxo, né, que você não vai usar mais crédito PJ porque as vendas das unidades já são suficientes para bancar a obra. Então, você tem que você começa a amortizar, mas e aí o que acontece? Você tem uma carência aqui de amortização, ou seja, imagina o seguinte, eu parei de usar o PJ no meu fluxo, então eu estou dizendo aqui para oferta terreno que depois de 3 meses eu vou amortizar a dívida do empréstimo PJ, tá? Depois de 3 meses. E aí, como é que eu vou amortizar isso? Em 6 parcelas. Eu poderia colocar em uma, mas eu estou no meu exercício, eu estou considerando 6. Mesma coisa a carência, eu poderia também, ó, vou quitar depois que eu parar de usar o PJ. É possível. A plataforma deixa você fazer da maneira que você entende que é viável para você, tá bom? Então eu vou alterar isso aqui e vou fechar. Agora, tá vendo esse quadradinho aqui ó, do lado da caneta? Aqui vai ficar claro tudo isso que eu disse para você, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, demanda mínima de 50 milhões, o valor de avaliação de terreno de 5 milhões, a fase única, né? O terreno compõe demanda não, e aqui o valor da fração de terreno, ou seja, 16 mil reais, tá? E a parcela de habites. Como é que é calculado aqui a fração? Então, se o terreno vale 5 milhões, você pegar 300 unidades e dividir por 5 milhões, você chega nessa fração aqui de 16 mil reais. Então, no primeiro mês aqui, depois que eu lancei, eu vendi 21 unidades, tá? 21 unidades, eu já tô aqui, ó, recebendo a fração de terreno, tá? Então, estou recebendo fração. Tem aqui, ó, o valor acumulado aqui, ó, dos contratos, ou seja, então vendi 21 unidades, dá 5.635.000, eu tenho que atingir essa demanda aqui, ó. Aí vendi mais 21, que são 42 no total, mais 5.600.000, que dá o quê, ó? Tá vendo aqui, ó, já tá trazendo aqui o acumulado de contrato mais obra, só que eu não comecei a obra ainda. Então, ó, 5.600 com 5.600 dá 11.200. E aí vai vir, ó, cresceu para 16, aqui 2.405, a gente já chegou aqui em 19 milhões, e aqui, a partir do mês 1 de 2026, a gente tá o quê? Estamos fazendo a primeira medição de obra. Lembrando aqui o seguinte, ó, essa data aqui, ó, tá vendo? Ó, 9 de 2025. Eu tenho que fazer um esclarecimento aqui para você, ó. 9 de 2025, se eu sair aqui, ó, for lá no empreendimento, ó, se eu for ver aqui, né? Ó, tá vendo? Eu tô lançando no mês 7, só que eu só começo a receber fração de terreno no mês 9, por quê? Porque aqui na configuração do financeiro, né, a gente tá falando o seguinte, ó, tem carência de aprovação de 2 meses. Então ele joga pro mês 9 a parcela de recebível, ou seja, são 2 meses para aprovar o contrato. Por isso que isso aqui começa no mês 9, entendeu? Então no mês 9 fui vendendo, tô somando, eu não recebo isso aqui, ó. Por quê? Isso aqui é o valor dos contratos. O que eu tô recebendo é a fração do terreno.
tá? Fração do terreno, a Caixa já libera, né? E aí, olha só, aqui, ó, vem a curva de obra acumulada aqui, ó, tá? Então, a gente tá vendendo aqui, ó, unidades, 5.600, aqui mais 5.600, 11.700, aqui mais 5.600, 16.900, aqui mais 2.400, 19.300, aqui tem 1.610 mais 500, dá 21.430. E aí, ó, ele vai trazendo o seguinte, ó, o total das vendas das unidades e o total de obra evoluída aqui. O que que acontece? Quando eu tiver 36% de obra, tá vendo aqui, ó, né? Aqui, ó, ele vai trazendo esse acumulado aqui, papapá, que aqui é o quê? Valor dos contratos mais a curva de obra realizada. Aqui ele atinge os 50 milhões, ó, tá vendo? Aqui ele bateu 47 e aqui 46.700 mais 3.500 aqui, ó, mais uns 610 de venda, né? Aí ele vai chegar, vai atingir a demanda. Aí dá uma paulada aqui, ó, já libera de todas essas 126 unidades, 36% aqui, ó, da obra. É isso que ele faz, né? E aí já tá recebendo aqui também fração de terreno. Esse é o conceito, tá? E aí você pode fazer o exercício que você quiser. Já eu vou só fazer uma simulação aqui, colocando a avaliação, colocando o terreno como garantia, que não está nesse caso aqui, tá? Vamos descer aqui, ó. Aqui é o fluxo de crédito associativo. Se eu for aqui, ó, ele tem o fluxo de crédito PJ. Por quê? Porque eu estou antecipando a liberação de PJ, já que, né? O que vai acontecer com a gente aqui? A gente está atingindo a demanda aqui e eu quero reduzir minha exposição de caixa do empreendimento. É natural isso, né? Então aí o que eu faço? Ao invés de não usar o PJ, eu estou usando. Eu poderia também não usar. Isso aí é opcional, tá? Mas a maioria, a grande maioria esmagadora dos incorporadores usam o crédito PJ. Por quê? Porque você está usando um capital barato ali que não é seu, né? E aí você aumenta a sua taxa de retorno se você usa o PJ, tá? Então o que acontece? No caso da Caixa, hein? Vamos deixar claro isso. Se fosse outros bancos, talvez não. Se fosse capital de giro, por exemplo, é impossível você não arrebentar a sua taxa. E não abrir mão de resultado também, porque capital de giro é um custo muito alto. Então aqui, ó, no fluxo de crédito PJ, a gente tem aqui, ó, 100% do que das unidades não vendidas, tá vendo? Aqui eu tenho a curva do estoque disponível, e aí ele vai liberando, né? Tá vendo? Ó, o valor do estoque dos contratos, 36% da obra, e vai liberando as medições aqui, ó, tá? Vai liberando. Aqui, como eu coloquei, ele coloca a liberação do PJ, como eu coloquei 100%, os valores são iguais. E aqui, ó, ele traz o acumulado de uso do PJ. Tá dando quase 15 milhões aqui, né? E o que a gente faz aqui no final? É 14.500 praticamente, é 14.490. Já vai calculando para você os juros aqui, tá? Esses juros ele vai sendo... É como se fosse um cheque especial, né? Ele vai já sendo calculado e já vai sendo pago já dentro da sua viabilidade, tá? Então você tem isso aqui, e aqui a amortização. Lembra que a gente colocou lá um período de carência de 3 meses e 6 parcelas para amortizar. Então já calcula aqui, tá aqui em cima também dito, né? Escrito. Toda a configuração, mas ele faz todo esse cálculo de PJ aqui para você também, tá bom? Então é isso. Se eu fechar aqui, ó, se eu quisesse vir aqui e modificar, ó, qual que é o efeito disso? Eu vou colocar o terreno compõe demanda sim. Vou dar um alterar aqui, ó. É nesse primeiro fluxo que você vai ver, tá vendo? Não distribui mais fração de terreno no início, porque você está dando o terreno como garantia. Ele só vai distribuir fração depois que atingir a demanda, tá vendo? É isso aqui, ó. Então, o terreno também está compondo a demanda, por isso que ele empurra para frente. O que acontece? Se o terreno fosse um valor maior, eu vou editar aqui o terreno, só para você entender. Vamos imaginar o seguinte, ó, nosso terreno, o valor de avaliação dele é de 10 milhões, só para você ver o efeito. Eu vou deixar aqui, ó, não, tá? Vou alterar aqui, ó, e vou dar um visualizar, tá vendo? Ele vai distribuindo fração de terreno aqui, ó, tá? E a demanda foi atingida no mês 9 de 2026, beleza? Tá? Se eu colocar compõe a demanda assim, alterar, o que vai acontecer aqui, ó? Eu só tô fazendo isso aqui para você entender aqui, ó, o que ele faz, né? Ele não distribui mais fração no terreno, mas nesse caso, ó, ele antecipou a medição de obra em 2 meses. E aí ele só vai começar a pagar fração de terreno quando ela não mais estiver participando da garantia, que é lá no mês 9. Compreendeu? Então é assim que funciona, tá? Aí você tem que ver o seu negócio, o que mais se adequa. Normalmente, a maioria dos incorporadores não colocam o terreno como garantia. Por quê? Porque você já começa a receber a fração antes. Mas cada negócio é um negócio. Às vezes o incorporador é obrigado a colocar o terreno como garantia e também o oferta terreno tem todas essas possibilidades para você manusear. Importante para a gente concluir esse vídeo bem rapidinho aqui, vamos só falar da última questão. Aqui a gente tratou tudo, né? Todos os detalhes. E isso aqui fica refletido aonde? Na capa da sua viabilidade, onde você vai dar um visualizar, fica muito claro aqui, ó, tá vendo? Ó, crédito associativo, fração do terreno, crédito PJ, liberações, juros, amortizações, tá tudo aqui no analítico para você, tá? Isso também compõe aqui também desse lado no sintético, mas aqui fica mais fácil de ver porque dei o detalhe. Além disso, se você descer lá no fluxo da viabilidade, você vai ver todo o detalhe de crédito de PJ e crédito associativo, tá? Então você vê todo o detalhamento aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, juros, amortizações, aqui, ó, do PJ, ele traz aqui todo aquele detalhamento que a gente estava vendo no fluxo e também traz aqui toda a parte de associativo aqui no fluxo, tá bom? Então é isso aí, sucesso nos negócios e até o próximo vídeo.